Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. É uma honra para mim estar aqui, meus irmãos. Me sinto muito honrado em estar aqui neste lugar, nesta igreja, o qual tem como pastor, o pastor Jair, me estendeu o convite. E honrado por quê, irmãos? Primeiramente porque eu estou num lugar onde tem servos do Senhor que têm dado um bom testemunho nessa cidade. Essa igreja é conhecida na cidade, pastor. E por que mais essa honra? Não só porque é conhecida, porque também tem gerado vidas nessa cidade. Nós que somos cristãos, nós conversamos com muitas pessoas, né, pastor? Nós temos algo dentro de nós que não tem como a gente abafar isso, a gente acaba conversando. E volta e meia eu converso com pessoas e ouço relato. Eu frequento lá, Palavra Viva. E Deus tem tocado na minha vida, tem feito isso e aquilo, e tem me transformado. E também é uma honra não só por causa disso, porque eu estou numa posição aqui, o qual eu sei que o Senhor Jesus reina. Aleluia. E é um peso para mim, irmãos. Essa caminhada com Cristo tem tido muitas experiências. A gente passa por lutas, por adversidades, mas até que o Senhor tem me sustentado, irmãos. Até aqui eu tenho sido constrangido pela graça do Senhor. São 13 anos de caminhada, o qual eu me converti ali na Igreja Batista. Tenho auxiliado o pastor Gilson ali, e cada dia eu tenho tido experiências com o Senhor. Confesso aos irmãos que eu subo aqui um pouco nervoso, né? Não só pelo peso da posição, como eu disse, mas um lugar diferente que a gente não está tão habituado. Mas aqui eu quero agradecer algo para vocês, meus queridos. Desde que eu entrei ali naquela porta, eu fui tão bem recepcionado, pastor, os irmãos, que até baixou aquele nervosismo, né? E ao ver algumas carinhas aqui que eu já conheço, eu sei que são homens de Deus, me senti mais à vontade. Eu glorifiquei ao Senhor, disse obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu a minha oração, né? E um pouco nervoso porque eu sei que cada um que veio neste lugar veio com uma certa expectativa. Sabe que o Senhor usa os seus servos, mas por ser um irmão diferente, né, a gente espera algo. E eu creio que o Senhor vai honrar o desejo de cada um. Mas Ele vai fazer algo muito mais que isso, se você ajudar o Espírito Santo a fazer uma grandiosa obra nessa noite. Peraí, irmão, como assim ajudar o Espírito Santo? Deus não precisa de nós, mas Ele conta com nós. E ajudar nesse sentido como, irmãos? E é o que eu peço aqui. Te convido você junto comigo, nesse momento que eu estarei ministrando a palavra do Senhor, a me ajudar a pregar uma palavra poderosa de Deus esta noite para os nossos corações. Ajudar como? Estar com os ouvidos abertos, com o coração sensível àquilo que o Senhor Jesus tem para a sua igreja esta noite, neste lugar. E eu sei que o Senhor vai ser exaltado neste lugar, em nome de Jesus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Estaremos lendo do versículo 24 ao 27. Amém. Glória a Deus. Exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Assim diz a palavra do nosso Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Meus queridos, quero orar com os irmãos neste momento ao Senhor. Feche seus olhos. E como eu disse,
fazer a nossa parte para que Deus venha ministrar os nossos corações, criando um ambiente favorável para agir e manifestar do Espírito Santo neste lugar, que eu sei que já se faz presente neste lugar. O mover dele acontecerá sim se nós contribuirmos. Por isso, oramos com fé e convicção que o Senhor está neste lugar. Paizinho querido, Paizinho amado, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, Senhor, honra a cada servo teu aqui esta noite que veio neste lugar, crendo que tu tens poder para ministrar algo em seus corações. E mais do que ministrar, tu tens algo para transformar nestas vidas, Senhor amado. Paizinho querido, o que eu vou estar falando e ministrando aqui não é algo do Ângelo, Senhor, mas é a tua santa e poderosa palavra, Senhor, que no decorrer de toda a história da tua igreja tem transformado vidas, tem mudado histórias, tem transformado famílias e restaurado casas, Senhor amado. Eu te peço na autoridade, no poder do nome de Jesus, que o teu Santo Espírito venha se sentir à vontade neste lugar, ao encontrar corações ansiosos e desejosos de teu toque especial da tua parte. Exalta e engrandeça o teu nome aqui esta noite, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Sinta-se presente à vontade neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Papai. Aleluia. Meus queridos, nós temos uma passagem, o qual o próprio Senhor Jesus Cristo relata aqui, passagem a qual esta nós lemos, que já é o finalzinho de uma grande mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, do Sermão da Montanha, um sermão o qual impactou muitas vidas neste momento. E aqui ele está finalizando esse sermão falando a respeito de dois tipos de pessoas. Mas antes de falar destes dois tipos de pessoa, algo me chama a atenção nesta passagem, o qual o Senhor Jesus traz duas situações, onde casas estão sendo construídas. Então aqui ele traz uma realidade, que essas dois tipos de pessoas, o qual ele traz um ensinamento, uma instrução, estão construindo algo. E não diferente para os dias de hoje. Apesar de conhecer poucos irmãos aqui, uma coisa eu tenho certeza em meu coração, até porque nós somos seres humanos iguais, eu tenho certeza que todos que aqui estão me ouvindo estão construindo algo. Essa passagem fala da construção de uma casa. E quando nós olhamos este texto, entendemos esse texto, nós vemos que esta casa está relacionada a algum projeto, a alguma obra, a alguma empreitada na nossa vida. E eu tenho essa certeza que você que aqui está, algo está construindo na sua vida. Talvez alguns já estão em uma construção um pouco mais avançada. Talvez outros estão iniciando. Tem projetos na sua vida. E esta obra, esta construção, ela não diz respeito só ao povo de Deus. Lá fora, crendo ou não crendo em Deus, as pessoas também estão construindo casas. As pessoas também estão construindo os seus projetos. E essa construção nós podemos entender que pode ser a nossa família, que pode ser o nosso trabalho, que pode ser até mesmo a nossa caminhada espiritual, o qual nós estamos nesta caminhada com Cristo. Algo nós estamos construindo, amém, irmãos? Algo nós estamos desenvolvendo. Mas uma coisa interessante deste texto é que, independente o que esses dois tipos de pessoas estão construindo, eles enfrentam algo semelhante também. Olha só que interessante, quem serve e quem não serve, algo está construindo, um plano e um projeto tem para a sua vida. E também quem crê em Deus e quem não crê, também tem algo que também enfrenta. É verdade. Que é o que o texto vai dizer aqui: chuva, os rios que correm,
e os ventos. O que nós entendemos com isso, meus irmãos? Chuvas, rios e ventos nada mais são do que adversidades que vêm para as nossas vidas, para todos, os que creem e os que não creem. E talvez possa ter alguém aqui que esteja se perguntando: mas como assim, meu irmão? Mesmo eu estando em Cristo Jesus, mesmo eu estando construindo um projeto, uma obra em Cristo Jesus, eu também, como aquele que está lá fora, que não tem Cristo Jesus, e está construindo uma grandiosa obra, sem saber o que importa Jesus, também enfrenta as lutas como enfrento? É isso mesmo, meus irmãos. E talvez você possa estar pensando: mas então qual é a diferença de servir a Deus, pastor? Porque assim como o ímpio que está construindo algo, e eu também estou, tanto ele quanto eu tenho que enfrentar as chuvas, tenho que enfrentar os rios que correm, e tenho que enfrentar os ventos. Qual é a diferença então do que serve ou não serve, meus irmãos? Isso nós já tiramos uma lição através dessa grandiosa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Crendo ou não crendo, servindo ou não servindo nosso Senhor Jesus Cristo, lutas e adversidades virão sobre as nossas vidas. Talvez eu joguei um banho de água fria sobre a vida dos meus irmãos. Puxa vida! Eu decidi essa noite neste lugar para ouvir uma palavra dizer que Deus me dará vitória, que Deus transformará a minha vida, que o projeto que eu tenho na minha casa, Deus já está determinando no mundo espiritual que vai ser maior ainda do que eu tenho imaginado. E você não está errado não, meu irmão. Ele cumprirá isso em nossas vidas, porém diferente como nós imaginamos. Porque uma coisa que eu aprendo neste texto, e não só neste texto, em todo o contexto bíblico, em todo o contexto da mensagem de Deus, na vida dos apóstolos, dos servos de Deus, uma coisa nós aprendemos: Deus não nos livra da adversidade. Amém, meus irmãos? Mas Ele nos livra na adversidade. É isso que nós temos que entender. Porque se nós não entendemos estas coisas, meus irmãos, nós ouvimos mensagem de vitória, que é correto sim, Deus tem vitória para as nossas vidas, como a palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas se nós não entendermos esta dinâmica, como se dá este processo da obra e do trabalhar de Deus nas nossas vidas, nós somos tentados a fraquejar por não entender os passos e os propósitos de Deus. Amados, esse texto falando de casa, de projeto, de construir algo, e ao meditar nessa passagem, rapidamente me veio na minha mente uma experiência que eu tive quando eu iniciei a minha obra da minha casa. Como todo brasileiro, boa parte, quando tem uma obra a construir ou vai construir a sua casa, é com muita dificuldade, não é verdade? Com muita privação, tendo que economizar aqui e ali, e todo mundo sabe que obra é uma coisa que a gente calcula uma coisa e vai além, não é verdade? E eu estava num momento de privação tão grande que a minha obra eu comecei a construir só no final de semana, no sábado, o qual eu tirava uma folga, contratava 2 pedreiros ali, pagava a diária e contratava mais um servente, era eu e outro servente e 2 pedreiros. E eu me lembro que o pedreiro, com a sua experiência, com a sua autoridade, como um mestre de obras experiente, ele me dizia: Ângeles, essa tua casa aqui nós vamos ter que iniciar com no mínimo 5 fiadas de pedra. Eu disse: como, tá louco? Não, mete 2 fiadas de pedra aí. Não é o correto, não vai dar certo. Mas como eu era o dono da minha vida, da minha obra, ele me obedeceu. Mas chegamos no consenso, eu não me lembro muito bem, mas eu acredito que umas 3 fiadas de pedra nós colocamos lá naquela casa. Porém, irmãos, com o passar do tempo, essa minha casa começou a apresentar alguns problemas. Rachados, infiltração. E lá está o Ângeles, passa ano, está sempre reformando e tampando rachados. Por que eu conto essa história, meus irmãos? Para a gente ver o risco que nós corremos ao construir um projeto,
a construir uma casa, a construir a nossa família, desenvolver esta obra sem ouvir o mestre, sem seguir os seus passos, porque assim como o pedreiro naquele momento era o meu mestre, o que dominava o assunto e não eu, e eu não quis ouvir, eu sofri as consequências e sofro até hoje. E nesta palavra Jesus se coloca numa posição como mestre, ensinando algo, e ele diz: eu como mestre, eu digo que aquele que ouve a minha palavra e não pratica, este é um louco, este é um inconsequente, porque trará consequências para a sua vida. Assim como na minha casa física eu iniciei e não dei ouvido ao mestre, hoje eu sofro as consequências. Quem sabe tem homens aqui que esta noite estão me ouvindo e estão fazendo uma análise da sua vida, dos seus projetos, e tem percebido que ao longo desta caminhada algumas rachaduras estão aparecendo no seu projeto. Alguns problemas estão aparecendo. Talvez a sua casa, aos olhos do homem natural, aparentemente é uma casa muito bonita, bem pintadinha, que chama a atenção, mas a estrutura não está em condições. Basta vir o primeiro vento, basta vir a primeira chuva, a primeira tempestade, você já está aflito. Quem sabe aqui há pessoas que têm construído um projeto, mas não consegue lidar com as adversidades da vida, tem vivido relacionamentos conturbados, a sua carreira profissional você não consegue se estabilizar, porque talvez você iniciou esta empreitada sem ouvir o mestre. Mas o que eu quero dizer para você esta noite, meu irmão, que talvez está se identificando com isso que eu estou falando, o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós servimos, Ele é especialista em transformar vidas. Ele é especialista em restaurar vidas, planos e projetos e mudar a história. Mas você pode estar dizendo: ah, meu irmão, você não sabe o que acontece na minha vida, você não me conhece mesmo. Se você visse a situação na minha casa, o que está acontecendo na minha vida, você ia dizer: derruba tudo e começa de novo. E se necessário, Jesus faz isso. Como a própria palavra diz, se necessário Ele quebra e faz um vaso novo. O processo ele é doído, sim, meus irmãos, porque tu tirar algo que já está construído e levar ao chão e iniciar um novo projeto é cansativo, nos chama a sair de uma zona de conforto, nos chama a se dedicar mais, nos chama a investir mais, mas isto nos faz olhar para frente e ver que grandes coisas virão, meus irmãos. Eu me lembro na minha caminhada com Cristo, meus queridos, logo no início, a minha vida estava destruída, irmãos. Eu confesso aos irmãos, Deus teve que destruir tudo. Esse louvor que o irmão colocou aqui aos pés da cruz, eu vi que foi direção de Deus, pastor, porque este louvor marcou a minha vida. Eu me lembro, logo no início da minha caminhada, a vida toda é destruída, irmãos. A minha casa ruiu, foi ao chão. E eu me lembro que eu estava indo na casa de uma cliente buscar um aparelho lá no Porto Ferreira. Eu trabalho com manutenção e conserto de aparelhos eletrônicos. E eu estava indo na casa dessa cliente, e eu estava passando por uma situação tão deplorável, sem expectativa de vida, sem esperança, olhando para aquela minha casa cheia de rachado, uma casa que dava um ventinho, eu já me apavorava. E ali, por meio deste louvor, Deus começou a ministrar o meu coração. Irmãos, eu chorava, e ali Deus ministrava tanta coisa no meu coração, e dizia: se necessário eu destruo, e é o que eu estou fazendo, e eu vou fazer algo novo. E Deus me fez, com a sua graça, com a sua misericórdia, abrir os meus olhos espirituais e olhar para frente, e poder contemplar a grandiosa casa que Ele estaria me dando, meus irmãos. E aquilo me renovou de uma forma, meus irmãos, que eu cheguei na casa daquela cliente maravilhada, constrangido, com os olhos vermelhos, mesmo escondendo o rosto, porque eu tinha certeza que ela não ia entender. Mas ali eu fui renovado, e eu disse: Senhor, faz o que quiseres de mim. Aleluia. E é para você, meu irmão, que está aqui essa noite.
Se a tua casa tem apresentado rachados, problemas, que tem gerado medo e inquietação, saiba que uma grande obra Deus vai construir. É dolorido o processo? É sim, meu irmão. Não é fácil. Ninguém gosta de passar pelo processo, pela prova, para ser aprovado, mas ela traz um grande resultado para as nossas vidas. O problema é que nós, crentes, cremos no poder de Deus. Muitas vezes cremos no que Deus pode fazer na transformação, mas nós queremos que Deus construa algo grandioso sobre um barraco que nós construímos. E não dá, meus irmãos. Uma casa que não tem estrutura, você querer fazer uma grandiosa casa no segundo piso, não dá, você cria um problema maior. Então muitas vezes, irmãos, se Deus está tocando em lugares, se Deus está mexendo com a tua estrutura, se Deus está te confrontando no teu íntimo, no teu coração, se Deus está mexendo em algumas áreas da sua vida, saiba que Ele está preparando um grande terreno para algo grandioso e poderoso na sua vida. E digo mais, meus irmãos, este algo poderoso e grandioso não é só uma casa física, não, meus irmãos, não é só a tua família, não é só o teu emocional, é o teu espiritual, é a tua vida como um todo. E digo mais além, a tua casa será tão grandiosa, tão maravilhosa, que aqueles que estiverem próximo e perto de ti serão beneficiados e abençoados por esta grandiosa obra que Deus fez na sua vida. E você, Deus chamará de prudente, porque você ouviu a palavra do Mestre. Sim, Jesus, Ele é o nosso Mestre. Amados, por que Deus Pai teve que mandar o seu Filho para vir neste mundo? Não só para pagar o preço dos nossos pecados, não só para abrir o caminho da salvação para nós, mas também para experimentar as aflições e os anseios que eu e que você enfrentamos, principalmente nós homens que estamos aqui esta noite. Quem sabe a maioria é responsável de um lar, quem sabe a maioria que já tem família formada, tem uma esposa, tem filhos. O peso da responsabilidade muitas vezes nos faz tremer, nos faz sentir um certo receio diante das adversidades. Mas quando a nossa casa é construída segundo o alicerce, a instrução e a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, os ventos vêm, as adversidades vêm, mas nós permanecemos firmes em Cristo. E Ele veio a este mundo, irmãos, para experimentar o que nós experimentamos. Amados, cada choro seu, cada lágrima derramada, pode ter certeza que Jesus experimentou 100 vezes pior. Cada aflição que você sente, Ele já experimentou pior. Cada dilema das nossas vidas que nós enfrentamos, Jesus já enfrentou pior. Mas mais do que isso, enfrentar coisas semelhantes e pior do que nós, Ele se compadece de nós. Certa vez, quando Ele fez um grande milagre, e uma multidão ansiando ainda por um manifestar de Deus, Ele passou para o outro lado do mar, o mar de Genezaré, e ali aquela multidão seguia Jesus pela beirada, e a palavra do Senhor diz que Jesus olhou para aquela multidão e teve compaixão, porque pareciam ovelhas que não têm pastor, ou seja, porque parecia pessoas que estão perdidas, pessoas que não sabem mais o que fazer da sua vida, pessoas que já recorreram a tudo que é tipo de lugar, já ouviram todo tipo de instrução na internet, tudo que é tipo de sábios, e já não tem mais esperança, e olharam para Jesus como a última esperança. E Ele como um dia sofreu, Ele como um dia enfrentou as adversidades, Ele se identificou com a dor daquelas pessoas, e a Bíblia diz que Ele teve compaixão, e a palavra compaixão está ligada a algo íntimo, algo do interior. É como se Ele estivesse sofrendo a dor daquelas pessoas. Sim, meus irmãos, é isso que Jesus faz por nós. Ele se compadece de nós e trabalha por nós. Toda dor, toda luta, todo medo, todo anseio, Ele sente junto com você. E se você ouve as palavras deste mestre, você é renovado, porque você sabe que você não é uma ovelha perdida. Sim, nós construímos projetos como as pessoas lá fora sem Deus.
Sim, nós enfrentamos a adversidade como as pessoas lá fora sem Deus, mas nós temos um diferencial. Nós não estamos sozinhos nesta empreitada, nesta grande construção, nesta grandiosa obra. Há um grandioso mestre, há um Deus soberano, há um Deus poderoso que guia as suas ovelhas e nos diz palavras de esperança que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir até aquele dia. Sim, meus irmãos, a nossa segurança, a nossa vitória não está firmada em nós, está firmada em Cristo Jesus. Porque se dependesse de nós, estávamos fritos, irmãos. É verdade. Jesus é conosco. Por isso eu convido você nesta noite. Sei que você tem um projeto, um plano na sua vida. Seja um projeto espiritual, seja um projeto ministerial, seja uma casa, uma família que você está iniciando ou já tem desenvolvido. Não haja como um louco, queridos. Ouça o grande mestre. Amém, meus irmãos? Que Deus cumprirá as suas promessas em sua vida. Quero te convidar neste momento a se colocar em pé. E eu quero fazer uma oração com você nesta hora. Obrigado.